E salve, tricolor paulista, Rick aqui para falar desse jogo entre Palmeiras e São Paulo, 2-1 Palmeiras. Palmeiras elimina o São Paulo, mais um mata-mata em que o Palmeiras elimina o São Paulo aí na história, né? O Palmeiras tá quase chegando, 16-7 agora. Então, 17-7, né? Mas enfim, São Paulo foi eliminado, 2-1 na Arena Barueri. Primeiro, né? Acho que eu quero falar do Campeonato Paulista como um todo. O Campeonato Paulista como um todo, estavam falando sobre o São Paulo cair, né? Foi dito que São Paulo poderia cair no Campeonato Paulista. A partir do momento que São Paulo não caiu, estavam falando, pô, talvez seja melhor a gente não classificar para focar no brasileiro. Lembram disso também, né? Talvez seja melhor a gente nem classificar, não classifique e foca no brasileiro. Classificamos. Ganhamos do Red Bull. Fomos pra semi contra o Palmeiras, que né, toda vez a gente vai ter que falar disso, né? Mas Palmeiras e Flamengo são os melhores elencos do Brasil. São os times melhores geridos, que não tem dívida e que contratam ali grandes jogadores, né? Hoje saiu o Alan para entrar o John Arias, pô. É bizarro isso. Enquanto a gente não sabe ainda a questão do Danielzinho, né? Depois eu vou falar um pouco mais disso, porque o Crespo provavelmente vai ter que se explicar nisso na entrevista. Qual que foi a ideia de colocar o Luan? Se o Danielzinho realmente estava desgastado fisicamente, o que eu acho que assim, pra mim a única coisa que faz sentido, porque se foi uma decisão tática, foi uma decisão tática horrorosa, mas a partir do momento que saiu o Danielzinho, entra o Luan, sabe? Tipo, e se entrasse o Pablo Maia, ia cair nível também. Acho que a tentativa de colocar o Luan foi mais, tipo, pô, vou colocar o Luan porque o Pablo Maia tá foda, sabe? Então, enfim. Enquanto os caras saiu o Alan, entra o John Arias, aí entra o Felipe Anderson, aí entra, pô, é foda, é bem diferente em questão de qualidade de elenco, né? Talvez os times em si sejam competitivos. Mas vamos falar do jogo, né? São Paulo tá eliminado, acho que em questão de Paulista, tá entregue, tá? Eu falei isso previamente aqui, não é querendo ser engenheiro de própria pergunta. Eu, obviamente, torci pro São Paulo ganhar, tô puto que o São Paulo não ganhou, tô puto que o São Paulo jogou mal, mas o Paulista tá entregue, pô. O São Paulo termina na terceira colocação do Campeonato Paulista. E eu acho que é justo a terceira colocação do São Paulo, é bem ok. Claro, pô, o Novo Horizontino tá na nossa frente, mas o Novo Horizontino fez um campeonato, tá se dedicando só pra isso, enfim. O Novo Horizontino vem aí de algumas campanhas boas na Série B, apesar de não ter subido pra Série A. É um time que tá se estruturando, enfim. Então, óbvio, o Novo Horizontino fez por merecer pra estar lá, principalmente o mando de campo faz muita diferença, coisa que o São Paulo não conseguiu, né? Se classificou em sexto, o São Paulo não ia jogar sendo mandante em lugar nenhum. Mas o São Paulo sendo o segundo maior grande, ano que vem ele já joga dois clássicos em casa, né? Esse ano a gente jogou só um clássico em casa, que foi contra o Santos, contra Palmeiras e Corinthians a gente jogou fora. Então, pelo menos ano que vem aí, a gente vai jogar dois clássicos em casa, o que é positivo, né? Por ter sido o segundo melhor grande aí do campeonato. Mas o Campeonato Paulista tá entregue, tá? Apesar de eu estar puto e querer, obviamente, ser campeão. O São Paulo é gigante, então o torcedor de São Paulo vai sempre querer que o São Paulo brigue para ser campeão. Então é isso, né? Brigamos. Não chegamos, mas é isso, brigamos. O Campeonato Paulista entregue. Mas vamos falar do jogo. Acho que a escalação, de novo, o que o Crespo precisa explicar é a questão do Luan no lugar do Danielzinho. Se foi uma questão física, é o que tinha, não tem o que fazer mesmo. Infelizmente, o elenco do São Paulo é curto. O time titular é muito bom. Eu acho, o time titular do São Paulo é bom. A gente tem uma ou duas opções boas na zaga, independentemente de quem seja o titular e quem seja o banco ali. A gente tem uma ou duas opções boas na zaga. No ataque, tem algumas peças que podem ajudar. Acho que o André Silva voltando pode ajudar, Rian Francisco voltando pode ajudar. A depender do estilo de jogo, pode ser que o Ferreirinha ajude num jogo ou outro. O Cauli acho que pode ajudar do meio pra frente também. Mas nesse posição do meio pra trás e nas laterais, a gente não tem ninguém pra ajudar hoje. Ninguém. Então, o time do São Paulo, o time em si é um time bom, mas o elenco é ruim. Então, se o Crespo, né, por uma questão física, colocou o Luan, tá tudo bem, não tem o que ser dito. Se foi por uma questão tática, puta que pariu, Crespo, que decisão ruim do cacete, tá ligado? Porra, se achou que o Luan ia dar uma qualidade melhor do que o Danielzinho vinha jogando, você tá totalmente errado. Isso era óbvio, né? Mas eu acredito, espero muito, vamos esperar a entrevista coletiva do Crespo, mas eu espero muito que tenha sido apenas uma questão física do Danielzinho que ele tinha sentido para não estourar o atleta, que novamente, pro decorrer da temporada ele vai ser muito importante. Dito isso, a escalação acho que é o que tinha mesmo. O Alan Franco, para mim, vem jogando melhor com essa linha de dois zagueiros do que o Arboleda. Então, o Arboleda vai ser banco do São Paulo, eu tô achando. Vai ser Sabino e Alan Franco a dupla de titular. Mas o Alan Franco estava suspenso, então quem jogou foi o Arboleda. No mais, era todos os titulares, o que a gente esperava. E o São Paulo simplesmente, acho que começou o jogo
O Palmeiras só joga de um jeito, né? O Palmeiras joga pressionando lá na frente e tem muitos jogadores rápidos que sabem fazer essa pressão, eles são muito bem treinados para fazer essa pressão lá na frente, isso precisa ser dito. Mas o Palmeiras ele faz essa pressão lá na frente e tenta roubar a bola pra dar 2, 3 passes e já fazer o gol. É o jeito que o Palmeiras joga. Inclusive, quando o Palmeiras. A maioria das jogadas do Palmeiras, ele não sai jogando de lá de trás. Rogério Ceni já falou isso e já foi concordado. O Palmeiras quebra muito a bola lá na frente pro Flaco brigar de cabeça. E, e o Flaco brigando de cabeça, né? O Vitor Roque vem chegando, o Maurício vem chegando, o Alan vem chegando pra tentar ficar com essa segunda bola e já 1, 2 passos pra tentar finalizar em gol. Esse é o estilo de jogo do Palmeiras. Tem uma outra hora que eles até tentam sair jogando, etc. Mas hoje o São Paulo roubou muito mais bola no campo de ataque do que sofreu essa saída de bola rápida do Palmeiras. O gol que a gente toma é porque o Luciano não pode prender essa bola no meio campo, cara. O Luciano recebeu uma bola de costas, ele decidiu prender, tentar cavar uma falta, ficou ali, ele perde a posse de bola, a bola sobra no Vitor Roque, e aí aconteceu o que aconteceu, a gente tomou um gol com 7 minutos de jogo. Isso não pode acontecer, não pode acontecer. A gente sabe como o Palmeiras joga, que é pressionando. Toca a bola, na pior das hipóteses, vamos rifar essas bolas lá pra frente também, pressionar lá na frente, porque o Palmeiras não sai jogando. E aí fica os dois times chutando a bola pra frente, se for o caso, sabe? Principalmente fora de casa, tem que jogar com um pouquinho mais de inteligência. A gente tomou, nesse mesmo Campeonato Paulista, gol do Palmeiras por conta do Bobadilha sair jogando errado, e agora a gente toma porque o Luciano sai jogando errado. Então, assim, precisa ter um pouquinho mais de disciplina e entender o que tá sendo feito, o que tá sendo retratado, tá? Mas a gente toma 1-0, e aí depois do 1-0 acho que o Palmeiras ainda tem outras boas oportunidades, o São Paulo não tá jogando bola, o Lucas parecia que ele tava com medo de jogar no campo sintético, talvez ele realmente tivesse, sabe, pra não se machucar. Então, o Lucas muito mal no jogo, o Luciano péssimo no jogo, péssimo, errando tudo que tava tentando. O Enzo tava tentando cruzar de tudo quanto é lugar, ele só tava o Caleri dentro da área. O Lucas Ramon tentou até um pouquinho mais. Arboleda e Sabino não estavam se encontrando direito, não estavam conseguindo sair jogando. Marcos Antônio com o Luan, que muitas vezes na saída de bola tava fazendo um terceiro zagueiro do São Paulo. Então, se isso foi taticamente combinado, pra mim, decisão ridícula, sabe? Péssima essa decisão do Luan sair jogando como terceiro zagueiro. Não gostei disso. O Marcos Antônio eu senti muito isolado, o Bobadilha fez uma partida péssima também. Enfim, é muito difícil quando uma boa parte dos seus jogadores fazem uma partida ruim, tecnicamente. O São Paulo não teve muita chance no primeiro tempo, essa é a verdade. O São Paulo não criou muita coisa, voltou pro segundo tempo perdendo. E aí o São Paulo voltou sem criar ainda assim, sem nenhuma alteração. Com 10 minutos ali o Danielzinho entra em campo no lugar do Luan, que eu acho que aí o time começa a ter um pouco mais de sobriedade. Acho que o Danielzinho entrou bem, conseguiu articular um pouco mais o jogo. E aí tem uma bola ali que é uma bola ali na lateral, que eu não lembro em que cruza, acho que é o Caleri que cruza. Enfim, alguém cruza e a bola bate claramente na mão abertaça do Gustavo Gomes, assim, mas muito claramente, a mão tá muito aberta, é pênalti, e o pênalti não foi dado pela Daiane em campo, e o VAR não chamou. E aí, tipo, a Daiane fala, eu vi o lance. Mas viu o lance e não marcou o pênalti por quê, então? Aí o VAR vê o lance e a Daiane fala que viu e ele não chama pra consertar. Tipo, cara, precisa marcar o pênalti, cara. O VAR não pode é assim, a Daiane não pode é assim. Muito ruim a arbitragem da Daiane hoje, muito ruim em campo. No primeiro tempo, tem 2 minutos de pausa pra hidratação. Ela conseguiu dar 3 de acréscimo. Tipo, qual que foi a justificativa de dar 3 de acréscimo, tá ligado? O jogo parou em vários momentos, teve o gol do Palmeiras. Só quando tem gol, você já dá 1 minuto a mais. Então, assim, cara, muito ruim. Ela tava com medo de apitar hoje. Hoje ela tava com medo de apitar. A arbitragem fraca dela hoje, muito fraca. Muito diferente do jogo contra o Bragantino, que eu acho que quem erra muito mais no pênalti não marcado no Lucas Ramon é o VAR, porque foi um lançamento de longe, ela tava longe. Mas hoje ela muito com medo de apitar o jogo, 3 minutos porque eu não vou me comprometer. No segundo tempo, já ela não marca esse pênalti. Aí, num lance em que ela... Mano, isso pra mim foi inacreditável. Na falta do gol do Palmeiras, simplesmente, ela dá a falta, dá amarelo pro Sabino. Claramente no replay, o Sabino não encosta, simplesmente não encosta no jogador do Palmeiras. Não lembro em quem foi a falta. Mas o Sabino não encosta no jogador do Palmeiras. Quem tá perto é o Danielzinho. O VAR nem pede pra trocar o cartão amarelo, cara. Eu tenho quase certeza que o VAR nem pediu pra trocar o cartão amarelo, mas o Sabino nem encosta. E o cara se joga, e ela dá falta, e dá amarelo pro Sabino. Tipo, caralho, que... E aí, diferentemente também do jogo contra o Bragantino, onde ela deixou o jogo correr, deixou ter mais contato, deixou ter mais pegada, hoje qualquer faltinha ela tava marcando, ela tava com medo de apitar o jogo. Isso não pode acontecer. Árbitro bom não pode ter medo de apitar jogo, pô. Você trabalhou o ano inteiro pra apitar um bom jogo. Pra que você seja escalado numa semifinal de Paulista, numa final de Paulista, seja escalado pra apitar jogo grande. Aí chega num jogo grande, você apita um jogo de merda. Que foi o que aconteceu hoje. Apitou um jogo muito mal,
né, na falta que origina o gol do Palmeiras, né, que foi uma jogadinha ensaiada, né, uma jogadinha bosta também, que o Marcos Antônio tinha que ter pressionado a porra do Piquerez ali, porra. Tipo, rolou a bola, ele recua e fica dentro da área, sai no cara, não deixa o cara cruzar. Aí ele cruza e sai todo mundo do São Paulo, forma um bolinho ali, parece futebol de criança. A bola sobra pro Flaco Lopes fazer o gol. E aí o São Paulo leva 2-0. E, cara, tava muito difícil. O São Paulo não tava jogando bola nenhuma ali naquele momento. O Cauli entra, acho que até o Cauli entrou bem, entrou tentando alguma coisa, porque o São Paulo tava muito inoperante. Ele entrou buscando o jogo. O Lucas tava buscando o jogo, mas tudo que ele tentava tava dando errado. O Enzo tentando o jogo, mas puta que pariu, que partida horrorosa do Enzo hoje também. Aí numa bola dentro da área ali, que o Marlon Freitas escora no Bobadilha, que não foi nada, tá? A gente precisa deixar claro isso daqui também. Foi porra nenhuma o pênalti marcado pro São Paulo. Nada, nada, nada. Braço de jogo, não teve gatilho, não teve nada. A Daiane dá em campo e o VAR não chama. Então, tipo, cara, que arbitragem patética. Claramente foi pra compensar o pênalti não dado antes. Foi muito claro isso pra mim. E aí também, não só o pênalti, mas a falta que ela tinha dado que originou o gol do Palmeiras, que ela nem sabe quem fez a falta. Então, assim, a arbitragem foi tão ruim hoje que prejudica o São Paulo, depois quer compensar o São Paulo. De novo, o jogo podia mudar, né? Se ela dá o pênalti, o São Paulo empatar em 1-1 no pênalti, e aí, se não sei. Mano, o se não entra em campo, sabe? Infelizmente, o se não entra em campo. Não dá pra dizer. Fato, o que dá pra dizer? O São Paulo jogou bosta nenhuma hoje. Bosta nenhuma. Não jogamos futebol. Não praticamos futebol. Os nossos melhores jogadores, que mais recebem, jogaram mal pra caralho. Lucas jogou mal pra caralho. Luciano jogou mal pra caralho. O Calera até tentou um pouco mais, né? O Calera acho que foi quem mais tentou de maneira geral, mas assim, Luciano mal pra caralho, Lucas mal pra caralho, Marcos Antônio hoje não jogou bola, isso é fato também. Marcos Antônio precisava um pouco mais de companhia, né, mas não jogou bola. Bobadilha péssimo em campo. O Enzo péssimo em campo, péssimo em campo. Arboleda sem confiança também pra sair jogando. Enfim, muita gente ruim hoje em campo, muita gente ruim. E se todo mundo tá ruim tecnicamente, não tem como, a gente vai perder o jogo. Então, por mais que a Daiane tenha feito uma arbitragem patética e ruim, isso precisa ser deixado claro, tá? Arbitragem muito ruim. VAR horroroso também, tá? Horroroso. Não sei nem quem tava no VAR, mas a arbitragem do VAR horrorosa, tá? Nada justifica, de novo, nada justifica o que o Gustavo falou sobre a Daiane no jogo contra o Red Bull. Nada justifica. Qualquer machismo aqui, qualquer otarice, vai tomar ban, vai pra casa do caralho, tá? Eu tô criticando ela como árbitra. A arbitragem dela hoje foi patética. É só isso, tá? Obviamente, eu falei 1000 vezes que quem tinha que apitar esse jogo tinha que ser o Klaus pra mim. Mas o Klaus foi apitar a final do Alagoano, enfim. E apitou a Daiane não teve a mesma coragem, o mesmo ímpeto que ela teve. Porque pra mim, contra o Red Bull, ela fez uma boa arbitragem, teve um erro, que foi uma marcação no pênalti do Lucas Ramon, mas pra mim que é mais erro do VAR do que dela. Mas hoje ela errou tudo que ela tentou, ela tava marcando faltinha, tava picotando o jogo, ela tava com medo de apitar, e isso fez com que a arbitragem dela fosse bem ruim, bem diferente da arbitragem do Red Bull contra o São Paulo. Inclusive, no final do jogo, o Carlos Miguel faz uma puta cera. Ele demora pra caralho pra cobrar uma falta ali. Acho que foi falta, né? Demora muito pra cobrar uma falta. Ela não dá amarelo pro Carlos Miguel. Fica lá brigando com ele uns 15 segundos. O Carlos Miguel pega a bola, joga a bola lá pra frente. Ele recua. Mano, papo de uns 20 metros pra trás pra cobrar falta, sabe? Pô, por favor, né? Pelo amor de Deus, Daiane. Vai lá, dá um amarelo, dá 1 minuto a mais de acréscimo. Só que ela tava com medo. E aí depois o Arias cai ali numa dividida com o Lucas Ramon. A boca dele tá até sangrando. Ela para o jogo pela integridade física do jogador, tá certo? Mas, pô, ele ficou 40 segundos jogado no chão, pô. Cadê o acréscimo? Isso já era no acréscimo, sabe? Então, a arbitragem muito ruim. Não culpo, tá? Não culpo. Pra deixar claro aqui. Não culpo a arbitragem pela eliminação do São Paulo. São Paulo jogou uma merda. O São Paulo tá eliminado porque jogamos mal para um caralho. Porém, a arbitragem foi horrorosa. Então, assim, coisas separadas, tá? Mas a arbitragem foi horrorosa. O pênalti que é marcado pelo São Paulo é simplesmente patético. O pênalti que não é marcado a favor do São Paulo é simplesmente patético. Tudo muito patético, mas é fato que o São Paulo tá eliminado. De novo, pra mim a missão do Campeonato Paulista tá cumprida, tá? Tá cumprida. Fizemos o que tinha pra fazer, chegamos ali em terceiro no Campeonato Paulista. Vamos jogar 2 clássicos ano que vem em casa, o que já melhora, apesar de eu achar que tinha que mudar essa merda desse regulamento do Campeonato Paulista, porque eu achei uma grandíssima bosta o formato do Campeonato Paulista desse ano. Podia mudar pra, sei lá, ser estilo Copa do Mundo, sabe? 4 grupos com 4, joga entre si ali só, quarta, semifinal e vambora. Tipo, diminui essa porra aí pra
7 jogos, sabe? Pô, isso é muito mais tranquilo e vambora, sabe? E rebaixa os dois que menos pontuaram ali e é isso. Ou faz um quadrangular com os times que vão brigar pra não cair, sabe? Aí você se vira, mas, pô, esse formato do Campeonato Paulista também é uma merda. Mas o Campeonato Paulista entregue. Agora a gente tá no Brasileiro, tá brigando na parte de cima do Brasileiro, vai começar em breve a Sul-Americana, daqui a algumas rodadas a gente entra na Copa do Brasil também. E assim, pra mim, o São Paulo tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, tá? Prioridade total no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil. Sul-Americana, vamos jogando com o que tem, vamos jogando com o que dá, vai colocando as reservas, vamos ver onde for chegando. Chegamos numas quartas da Sul-Americana, aí a gente começa a colocar o time titular pra tentar ser campeão de alguma coisa esse ano. Mas o que dá grana mesmo pro São Paulo, grana de verdade, é a Copa do Brasil e voltar pra Libertadores, que aí pra mim, através do brasileiro, é a chance mais clara aí. Então é isso que o São Paulo tem que fazer. Perdemos, tô puto como torcedor de ter perdido pro Palmeiras, é um clássico que a gente perde, é uma eliminação, faz 11 jogos agora que a gente não ganha do Palmeiras, então tô puto com esse tabu, tô puto com esse ponto, mas é fato que hoje o Palmeiras tem um elenco muito mais estruturado, uma equipe de futebol muito mais estruturada do que o São Paulo, e o São Paulo, à medida do possível, chegou numa semifinal contra um time que deu, talvez se a gente em confrontos tivesse pegado outro, talvez a gente chegasse no potencial final, mas, de novo, o Sino entra em campo, né? O Sino entra em campo, o fato é que a gente tá eliminado nessa semifinal, mas tá bom, Campeonato Brasileiro entregue. E é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquela moral, de deixar o joinha aí. É foda falar depois de eliminação, é bem difícil. Mas pra mim, de novo, a eliminação hoje tá nas costas dos principais jogadores de São Paulo que fizeram uma partida bem abaixo do que vinham fazendo. É óbvio que em algum momento ia cair, mas a gente caiu muito hoje, muito mesmo. E a gente não pode vacilar. Tem times que se a gente errar uma vez ou outra, tá tranquilo porque o time não vai punir. Mas hoje o São Paulo errou contra o Palmeiras, no primeiro erro que teve, que basicamente foi do Luciano. Lembrando, o Rafael não fez uma defesa importante. Fez uma. O São Paulo não foi pressionado pra caralho contra o Palmeiras. A questão é que a gente não pode entregar uma ou outra bola ali e deixar os caras muito livres pra fazer. Pra ter esse contra-ataque, entre aspas, e os caras fazerem o que fazem de melhor. Luciano vacilou muito no lance da falta ali ensaiada. Tinha que ter alguém no Piquerez. Se era o Marcos Antônio tinha que ter tirado esse cruzamento. No cruzamento, você não pode deixar o atacante dos caras, não é o camisa 9 de fato, né? Mas, entre aspas, o camisa 9 dos caras, que é o centroavante dos caras, sozinho dentro da área. Então, assim, foda, né? Mas erramos, fomos punidos, estamos eliminados. Mas é isso. Agora, bola pra frente. Paulista acabou aqui e vambora que dia 12 ou 13 tem jogo contra a Chapecoense no Canindé. E é isso. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo.